por falar em cozinha, em tempo de quarentena, quando as pessoas preparam mais do que nunca as próprias refeições, né? Quanta gente não sabia e agora aprendeu a diferença entre cozinhar, mas como sinônimo de cozimento, né? Assar, fritar, grelhar, que para muita gente era uma coisa só, né? Então uma batata frita, que é uma delícia, é completamente diferente de uma batata assada, que é outra delícia, ou de uma batata cozida, que é um espetáculo, ainda mais se você joga em cima aquela manteiguinha, aquele azeite de boa qualidade. É assim na cozinha, cada coisa gera um resultado diferente. Se você escolher um método, dá uma coisa, se escolher outro, dá outra. Mas e na política? Porque na política, o que mais tem é governante cozinhando, assessor, fritando assessor, assando assessor, grelhando assessor. Eu acho, por exemplo, que o Sérgio Moro foi assado pelo presidente Jair Bolsonaro. Ele passou uma descompostura no ministro numa reunião, aquela reunião que ficou famosa porque o ministro Celso Mello do STF mandou divulgar. A gente viu o presidente dizendo que ia trocar o superintendente da Polícia Federal do Rio de Janeiro. Se não trocasse, trocaria o chefe, o diretor. Se não conseguisse, trocaria o ministro. Mas na frente, assou ali, né? Depois teve a cena, o Moro dizendo que pediu demissão, mas, pô, foi assado ali. O Mandetta, o Luiz Henrique Mandetta, eu acho que foi frito. Eram declarações aqui e ali, plantações aqui e ali, desautorização aqui e ali, reunião para tratar de saúde sem o ministro da Saúde, a ponto do Mandetta perder a paciência, chutar o pau da barraca, dar uma entrevista estapafúrdia para a televisão, acabou indo embora, mas fritura, né? O general Santos Cruz, eu acho que ele foi grelhado. Eu nem sabia que dava para grelhar assessor, mas eu acho que foi o que aconteceu. Acenderam uma chapa, deixaram ela em temperatura alta e jogaram o general em cima. Tsh, aquele barulho de grelhado. Ele tinha se desentendido com o Olavo de Carvalho, com o Carlos Bolsonaro. Aí fizeram chegar ao presidente uma tela de WhatsApp e que diziam que era o general conversando com alguém, destratando o presidente. Né? Eu digo fizeram porque eu não sei quem fez, não tenho ideia. Mas nas mensagens, o Santos Cruz teria dito que o presidente era um imbecil, que não falava as coisas na cara. Aí o general falou, olha, essas mensagens são falsas, ele apresentou como prova o fato de que estava voando na hora em que essas mensagens foram trocadas. Depois a Polícia Federal investigou, descobriu que as mensagens eram falsificações mesmo, mas aí ele já tinha saído grelhado. A pergunta é, Paulo Guedes, ele está entrando na cozinha? Ele está numa categoria de ministros que já podem estar indo para a panela? Porque olha só, o Paulo Guedes entrou no governo para promover reformas do Estado, reformas que estão sendo ignoradas. A aprovação da reforma da Previdência não tem nada a ver com ele. Foi coisa do Congresso Nacional, em particular do Rodrigo Maia, e só saiu porque já vinha sendo debatida seriamente desde o governo anterior, que chegou a fazer campanha na TV, colocou o assunto na roda, na conta do Paulo Bolsonaro, do Paulo Guedes. A gente pode colocar as reformas do Estado, em particular, duas. Livrar o Brasil da força das corporações e concentrar as atividades do Estado nas áreas essenciais próprias do Estado. Em outras palavras, reforma administrativa e privatização. Aí a reforma administrativa a gente descobriu agora que foi abandonada. Não, a gente vai fazer o ano que vem. Isso é o ano que vem, não existe, né? Em janeiro diziam que iam mandar em 15 dias e não foi. Agora é o ano que vem. Prometeram privatizar, não privatizaram nada. Tinha uma promessa de reforma tributária, que vamos combinar, até agora não saiu. Saiu um pacotinho fatiado, desnecessário, e que pode ser ignorado pela inutilidade ou pela coisa patética que é a nova CPMF. Tudo que ele propõe ali, tudo que presta, o Congresso já está olhando. E a nova CPMF, que não presta, tende a ser desprezada se os parlamentares tiverem juízo, porque a gente não tem que criar imposto, não tem que dar imposto para esse governo, para governo nenhum. Então, pouco a pouco, a agenda liberal vai sendo deixada de lado a olhos vistos. Os intervencionistas do governo estão colocando as manguinhas de fora
em alguns casos com apoio explícito do presidente da República, vão dando estocadinhas no Paulo Guedes, talvez para o tempero entrar melhor, sabe? Tique, 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 vai espetando. Na equipe dele também, na agenda dele também. Chegaram a fazer um negócio fabuloso. Lançaram um programa de recuperação econômica, o Pro Brasil, sem falar com o Paulo Guedes. Como assim? Um pacote econômico sem o ministro da Economia. Quem é que estava lá? O ministro Rogério Marinho, do Desenvolvimento Regional, o general Braga Neto, do Gabinete Civil, general. E o Paulo Guedes não. Aí o Paulo Guedes estrelou, o Bolsonaro sentiu naquele momento que a presença do ministro era importante, não poderia perder o último superministro, e ele acabou fazendo uma reunião na Alvorada para prestigiar o Paulo Guedes, não chamou o Rogério Marinho. Aliás, diga-se de passagem, ministro firme, ministro forte não precisa de reunião para ser prestigiado, né? Só faltou combinar aquele almoço, sabe aquele almoço que dá direito a brinde? Aí o Marinho e o Guedes brindam, aí alguém faz uma foto, olha, nossa, flagramos a paz entre os dois. Aí sai nos jornais do dia seguinte e tal. Aí agora o que aconteceu? A gente fica sabendo de mais baixas na equipe do Paulo Guedes. Ele já tinha perdido o presidente do BNDES, o secretário da Receita Federal, o secretário do Tesouro, um diretor da Fazenda Nacional, o presidente do Banco do Brasil. Opa! Agora foram embora o secretário Paulo Webel, que cuidava da reforma administrativa. Foi com ele um braço direito também. Aí saiu também o Salim Matar, que cuidava das privatizações. Mas por quê? Porque a reforma administrativa que o Paulo Guedes prometia não saiu do papel. Não foi para o Congresso. Ah, vai no ano que vem. Aí vai no ano que vem. Felipe Bueno me convida para almoçar, convida também a Carla. A gente fala, quando vai ser? Ah, vai ser no ano que vem. No ano que vem? É, para se planejar, ué. É, isso é verdade. Não, brincadeira. E as privatizações que o Paulo Guedes prometeu também não saíram do papel. Vai engrossando a fila. Ah, agora a gente vai privatizar parque. Olha que legal. Agora a gente vai privatizar isso aqui. Ah, que bacana. Só que vai engrossando a fila e não vende um patinete. Vai falando da reforma administrativa e não mexe na vida dos funcionários. Como o Paulo Webel e o Salim Matar entraram para fazer isso, mexer no serviço público e mexer nas privatizações, e nada aconteceu, e ficou claro que nada vai acontecer, resolveram se mandar. Entre a biografia e o cargo, optaram pela biografia. Aí o Paulo Guedes deu até uma declaração sobre a saída, ele chamou de debandada, até porque é debandada mesmo, olha a lista de gente que ele perdeu. E ele comentou a saída dos dois e disse que a reação vai ser acelerar as reformas, nós vamos privatizar, nós vamos insistir nesse caminho, nós vamos lutar, nós vamos destravar os investimentos, blá 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 blá. Aí quando ele falou de privatização, ele falou a prioridade é a Eletrobras, os Correios, docas, enfim, falou um monte de coisa, como sempre. O presidente também publicou um texto longo sobre o assunto na rede social, está disponível. Pelas palavras que ele usou, tipo côncio, e pelas expressões que ele não usou, tipo no tocante a, parece que foi coisa de assessor. Mas no texto ele reafirma que o Estado está inchado, que tem que privatizar, que o norte continua sendo a responsabilidade fiscal, o teto dos gastos. Mas o fato é que o presidente nunca se empenhou nesses temas como se empenhou na defesa de coisas exóticas, como o uso da cloroquina. Quando é que ele levantou a bandeira da privatização como levantou a caixinha da cloroquina? Nunca, nunca. Até cloroquina todo dia, privatização nunca. Cloroquina todo dia, reforma administrativa nunca. Aí de vez em quando alguém fala, presidente, precisamos falar alguma coisa sobre isso. Aí ele vai lá e fala, etc. e tal, e a gente passa a achar que está na agenda. Mas cadê a insistência? A cloroquina está na agenda, mas e isso? Então, observadores mais atentos já identificam sinais de que podem estar cozinhando o Paulo Guedes em fogo brando. Usam o nome dele, usam a cara dele, deixam ele falar, deixam ele participar de live, porque ele numa live é imbatível, né? Aquele estilo vibrante, vendedor de ilusões, vende um Brasil do Paulo Guedes que o Brasil não conhece,
É o Brasil do Paulo Guedes. É como novela. Você fica assistindo e acha que aquilo é real, que o moço gosta da moça, que aquele beijo, mas é beijo técnico, não é real, né? Mas eles não deixam ele fazer nada. Não faz a reforma administrativa, não privatiza, só fala. Não dá para tocar um governo com um ministrinho tipo Ernesto Araújo, a gente já falou disso, esses ministrinhos não levam a coisa alguma. Então você tem uma missão diplomática para o Líbano, por que não é chefiado como propôs o Felipe Bueno e o Milton Neves pelo Ernesto Araújo? Ah, né? pronto. Vou usar o estilo do Milton Neves, né? O Felipe Bueno, que sempre defendeu o Ernesto Araújo, sempre foi contra o Michel Temer. Sempre o chamei de chanceler, né? Chanceler. Mas também não tem espaço para você fazer populismo com o Paulo Guedes. O estilo dele não combina com isso. Ele faz umas concessões aqui e ali, está fazendo. Perdeu 2 feras ali que se propunham a cuidar da administrativa e da privatização, e ele está engolindo seco, sabe aquele espinho de peixe ali, né, na garganta. Mas não dá, não vai conseguir furar teto com ele lá dentro, não vai conseguir estourar orçamento com ele lá dentro, a não ser que ele tenha se convertido ao intervencionismo e o apego dele ao cargo seja maior do que a biografia. Mas do contrário, se ele não deixou de ser Paulo Guedes, a gente vai ver algo acontecer se esse caminho se fortalecer. O cheiro que vem da cozinha do Palácio do Planalto sugere que já tem gente cortando alho, cortando cebola, separando o sal, a pimenta. Vamos acompanhar os próximos passos, mas tem cheiro de MasterChef do poder por aí.